Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez nesta semana para mais uma reunião do PDC, Práticas Diárias Cristãs. Estamos falando sobre o assunto Somos o que decidimos ser. Estamos falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus para a vida do ser humano. Na semana passada nós falamos sobre a vontade de Deus na vida dos solteiros, né? E hoje nós vamos falar a vontade de Deus sobre a vida do casado e também na vida profissional, né? Que é muito importante. Vamos dar uma recapitulada. Nós falamos da tríade, que é a vida né? Que é a vida sentimental, vida familiar e vida profissional. Nós falamos também que o termo seja o que Deus quiser, né? Que é tão comum. Eu disse que isso torna-se algo tão banalizado, falam-se tanto que as pessoas já nem sabem mais por que estão falando. Falam de forma tão comum, seja feita a vontade de Deus, se Deus quiser, que virou assim algo absolutamente sem sentido, porque a pessoa não sabe o que é a vontade de Deus. Se ela não sabe o que é a vontade de Deus, como é que ela vai poder fazer a vontade de Deus? Né? Então, esse tipo de termo, e eu sei que às vezes choca até as pessoas, quando a gente fala que pode ser usado outro termo. Eu sou a pessoa que decido sobre os meus atos, eu recolho, eu recebo o resultado daquilo que eu faço, que eu plantei, né? Então, eu não estou aqui discutindo, não está em discussão se a coisa é certa ou se é errada, não é isto. Não é isto. O certo é fazermos a vontade de Deus. Este é o certo. Agora, se a pessoa fala, se for da vontade de Deus, não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado. Não é esse o mérito. Eu estou dizendo de que a pessoa deve falar aquilo que realmente ela sabe que está falando. Porque quando tudo aquilo que a gente vai falando, isso vai gerando uma constância num comodismo. O fracasso é porque Deus não quis que desse certo, e quando dá certo é porque Deus quis. Ou ainda, acho que eu falei ainda a respeito de que, se o Deus te dá algo e você não conseguiu segurar, é porque você é culpado, você não pôde, você não conseguiu segurar aquilo que Deus te deu. E não é bem assim. A vida é feita de construções, de construção, de dia após dia, dia após dia. Assim como o testemunho que nós tivemos hoje aqui. É uma construção, é um tempo que o casal buscou, tentou, fez as suas reservas, fez o seu planejamento e concretizou o sonho. A bênção de Deus é sobre a vida de vocês. Por quê? Conquistou, planejou. Entende? Não ficou esperando se Deus quisesse. Não, acreditaram que Deus queria. Não era isso? Não foi isso que eles acreditaram? Deus queria. Então, aconteceu. Por que aconteceu? Porque eles foram à luta e conquistaram. Né? Então, eu entro no mérito aí da questão da predestinação do ser humano. E Deus predestinou você, né? Para a paz, para a felicidade, para sermos justos. Deus nos predestinou para sermos felizes, mas nós, os seres humanos, somos encarregados das peripécias da destruição. Nós somos encarregados de fazer as coisas irem mal, tá? Então, estou dizendo que nós temos um livre arbítrio. Se nós plantamos sementes boas, nós vamos ter colheita de coisas boas. Se nós plantamos semente de coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Isso é para todos. Todo mundo, você também, que acha que Deus controla a sua vida, eu diria que se você pensar um pouquinho melhor, você vai ver que as coisas são frutos daquilo que você fez, do que você plantou. Então, venha comigo em alguns motivos, né, que desfocam o ser humano, porque o ser humano, na verdade, ele em si só, ele já tem o sentimento de fazer a vontade de Deus, porque ele é a essência de Deus, o Espírito de Deus habita dentro do ser humano, então ele já quer fazer a vontade de Deus por si só. Mas aí as circunstâncias da vida, as situações, o desviam do foco, fazendo com que essa força ruim que há dentro dele, né,
faça com que as coisas saiam mal, faça com que ele pratique coisas ruins. Então, quando ele tem consciência de que a força divina também está dentro dele, que o Espírito Santo de Deus está dentro de cada de cada pessoa, então ele passa a ter consciência das coisas e ele passa a plantar coisas boas. E isso é uma questão de fé. No foco do solteiro, que nós falamos na semana passada, é que o solteiro, às vezes, por pressões, né, de igrejas, até a família, parentes e um monte de gente, ele fica desesperado, achando que não vai casar nunca mais, né? Ou até os que ficam viúvos, desquitados e tal, também acham que não vão casar mais, não vão ter mais um par. E Deus fez o ser humano para viver a dois, um homem e uma mulher, né? E às vezes, os solteiros sempre fazem o quê? Se enclausuram, se escondem, começam a viver uma vida de solidão. E eu disse, vivam intensamente a vida. Vá fazer amizades, vá conhecer pessoas, né? Viva a vida intensamente. Mas também alertei para uma situação muito importante. Quando estou dizendo viver a vida intensamente, eu não estou dizendo que é para viver numa vida de promiscuidade sexual. Não é isso. Viver a vida intensamente é você conhecer as pessoas, porque você só vai conseguir ter opções se você tiver bastante pessoas. Se você conhecer bastante pessoas, para que você conheça, saiba qual é o caráter da pessoa, qual é a integridade da pessoa, então você vai poder escolher, porque a escolha para viver uma vida a dois não é uma escolha por um momento, é uma escolha para sempre. Infelizmente, a gente vê a prática hoje, né, as pessoas começando pelo caminho do sexo. A história começa pelo sexo e depois termina numa união que, na maior parte das vezes, são desastrosas. Né? Na maior parte das vezes são desastrosas. Então, por que começar pelo lado errado? O sexo é a última. Eu diria que é a última parte. Que a pessoa deve se entregar para aquela que vai honrá-la, que vai tê-la como o compromisso de fidelidade. A pessoa deve envolver-se sexualmente com a outra quando já é compromissada, porque ela deve ser um troféu de honra e não um troféu de vontade alheias, né? Como a gente vê, não, mais uma ou mais um, nada disso, não é para isso, não é isso que eu estou dizendo que viver intensamente, estou dizendo que viva a vida intensamente em conhecer as pessoas e tenha domínio de quem você é. Saiba quem você é, saiba quem você é lá fora, no meio do dia a dia das pessoas. Ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa que serve a Deus, que busca Deus e que procura fazer a vontade de Deus. Então, este foi um resumo daquilo que nós falamos na semana passada. E os casados, vão fazer a vontade de Deus também? Também existem alguns tropeçozinhos, né, na vida do casado que impedem e desviam o foco e eles terminam comprometendo o relacionamento e, consecutivamente, saindo da vontade de Deus. E quando eu digo saindo da vontade de Deus, as coisas começam a acontecer de forma errada, começa a acontecer um monte de coisas ruins. E Deus não tem culpa. Ah, não, porque Deus queria isso. Não, Deus não queria isso ou não queria aquilo. Deus fez o ser humano para ser feliz. Isso é o que Deus quis, quer agora e vai querer sempre. Que o ser humano viva e seja feliz. Então, vamos ver no texto de João 3, que foi o texto que nós começamos, no Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém as vejam as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem
de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente, para que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Portanto, qual é a vontade de Deus? Quando a gente olha para esse texto, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem não morra. E se o homem não morre, ele se torna eterno. Esta é a vontade de Deus. Portanto, tudo aquilo que é feito para a destruição do ser humano, qualquer coisa que se faça, que nós façamos para a destruição do ser humano, para a destruição do meu corpo, para trazer doenças para mim, para que eu me sinta mal, para que eu vá mal, isto definitivamente não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Então, qualquer coisa que eu fizer para que coloque em risco o ser humano, né, não é vontade de Deus. Então, logo, eu entendo que mentir, trair, matar, roubar, tratar mal as pessoas, plantar a semente do ódio, plantar a semente da discórdia, isto não é vontade de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. E a gente vê as pessoas falando assim, porque Deus queria que essa pessoa passasse por provação. Não, lembre-se, se você for usado para plantar a semente do mal, você é uma ferramenta para a correção de alguém. Se você plantar a semente do bem para uma pessoa, você é uma ferramenta para o bem, para o amor, para a felicidade de uma pessoa. Só que essas duas alternativas estão no poder da decisão pessoal. Então, se eu trato mal a uma pessoa, a pessoa fala assim, não, você está passando por uma tribulação, uma afronta. Mas Deus quer que você passe por isso. Deus não quer que você passe por isso. Só que eu que estou fazendo isso, eu que estou plantando essa semente, eu estou plantando uma semente e vou colher essa semente. Então, quer dizer, o mesmo Deus que quer que ele passe por uma tribulação, quer também que eu colha uma semente do mal? Não, a escolha de fazer o mal para ele é minha. Né? Então, qualquer coisa que eu venha fazer com o objetivo de destruir ou fazer o mal para o ser humano, para a pessoa, fazer com que a pessoa sinta mal, ela fique triste, é um plantio de semente e eu vou fazer. No caso dos casados, a vontade de Deus é que o casal seja feliz e que construam juntos a paz em sua casa, que ame-se intensamente, no sentido mais amplo do intensamente, ame-se, gere filhos, né? Façam filhos e os ame. Mas na vida do casal, nos sentimentos do casal, no conflito, né? E falar no sentido mais amplo de faça filho, né? Temos criança vindo, né? Mais uma criança aí, né? Maravilha. Então, mas na vida do casal, nos seus sentimentos, nos seus conflitos, no seu desentendimento, não pode ter influência dos filhos. Existe muito a influência de filhos no relacionamento do casal, né? E isto é a inversão de valores. Então essas coisas não podem acontecer, né? O casal precisa estar blindado em si, estarem fechados um no outro. O casal precisa decidir que será feliz e ponto, né? O casal tem que decidir isso. Aí tem as dificuldades, né, que aparecem, seja ela qual for, quando ela surgir, que ela seja resolvida entre os dois, somente os dois, nada mais que os dois. Quando a coisa não funcionar, que não estiver dando certo, então chame um conselheiro, né? Mas tenha cuidado com o conselheiro. Se o conselheiro não tem o mesmo princípio de fé que você tem, você vai ter um outro problema. Então saiba quem convidar para ser o seu conselheiro, né? Estejam atentos, né? Porque nestes momentos acontece tantos maus pensamentos, tantas coisas ruins que passam pela mente do casal, que ele precisa ter juízo, equilíbrio, porque sempre é nessa hora que um dos dois faz besteira, né? E é o que não pode acontecer, nunca, jamais sair uma palavra
que comece uma construção de um esfacelamento familiar. Normalmente, o casal, quando começa uma discussão, é natural que venha na mente deles: vamos nos separar, não dá mais, não tem jeito, não tem jeito. Isso passa na tua mente e passa na mente de qualquer pessoa. Passar na mente não quer dizer que você tenha que verbalizá-lo, porque a hora que você verbalizar isso, então pode começar uma avalanche, né? Porque isto vai gerar uma reação no seu esposo, vai gerar uma reação no seu companheiro. E aí, esta reação, ninguém sabe qual é. Por uma palavra. Então tem que haver equilíbrio nisso, né? Para que vocês cumpra aquilo que é vontade de Deus, que é plantar a paz, semear a paz, viver feliz, ter felicidade no seu lar e com seus filhos. As alegrias também, tem coisas muito importantes na unidade, na união do casal, na cumplicidade do casal, que é as alegrias, comemore-as, né? Comemore as alegrias entre os dois, depois você estende as alegrias para os filhos. E tem alegrias que você não passa para os parentes, você não passa para os vizinhos, você não passa para as pessoas. Fica ali nas quatro paredes entre você e seus filhos. Tem coisa que você não passa para frente. Por quê? Isso pode gerar uma série de invejas e ciúmes desnecessárias, né? Então, curta a vida em família. O casal, depois os filhos. Lembrando que na hierarquia, nas prioridades, nós temos, óbvio que Deus sobre todas as coisas, que eu não estou nem colocando aqui porque isso já é fato, né? Deus sobre todas as coisas. Depois o casal, marido e mulher, vocês têm que estar fechados em si. Depois vem os filhos, e os filhos têm que ter o seu devido lugar, né? E isto não é você dar menos amor ao filho, não, é você ter, né? Ter o filho no lugar que ele deve estar. Ele não deve ocupar o lugar da esposa na prioridade, ele não deve ocupar o lugar do esposo na prioridade em absolutamente nada, porque eles se vão, um dia eles se vão. Quem vai ficar é o casal. Você não fez o teu filho para casar com ele, você não fez o teu filho para viver eternamente contigo. Então, dê a ele o lugar devido, né? Dê a ele o lugar devido. Os parentes e amigos, eu estou falando aqui de familiares. Os parentes e amigos, não deixe que eles interfiram em sua casa. Não deixe que eles interfirem no seu relacionamento, na educação dos seus filhos, né? A educação dos seus filhos, o seu relacionamento diz respeito a vocês, ao casal. Ao casal. Isto fortalece a família. Fortalece a família. Porque hoje você é filha ou filho, pai e filho, amanhã você será avô, né, de alguém, e o que você não quer que o seu pai ou a sua mãe faça com teu filho, não faça amanhã com seu neto. Entende? Porque hoje há uma interferência tão grande de alguns avós que são inconscientes e fazem isso por amor, não fazem isso por capricho, não, fazem isso por amor, né? Tem uma interferência absurda nos teus filhos. Isso não pode acontecer. Por quê? Qualquer coisinha que existe na sua casa, que você diz um não para o teu filho, ele sai correndo e a avó fala assim: não, a vovó, o vovô aqui te segura, o vovô, o titio, você tem um vô, aí vai dar uma bronca em você. Então, o relacionamento seu, a educação dos teus filhos, o cuidado com eles, diz respeito a você, não diz respeito a eles. Óbvio, não é desrespeitá-los, não é desrespeitar o avô, a avó, o tio, tia, não é desrespeitar ninguém, mas é em casa você ter o domínio das coisas, tá? Aos amigos, tem uma situação que eu vi um dia desse, muito interessante. Muitos maridos ou esposas dão mais valor aos amigos do que ao casal
ou então aos próprios filhos. No Dia das Mulheres do ano passado, eu presenciei uma situação assim, tragicômica, né? Um marido, óbvio, de uma mulher, de uma esposa, que tem várias filhas, netas e netos e noras, muitas mulheres na família. No Dia das Mulheres, no final do dia, ele chegou em casa e fez um elogio assim para uma senhora, esposa de um amigo. E de imediato, eu estava presente, eu vi todas as mulheres que estavam à mesa, olhou para ele assim, e nós? E nós? A inversão de valor na família. Tem mulher que gostaria muito de ser o melhor amigo do marido, porque a atenção que o marido dá para o amigo ou para a amiga é muito maior a atenção do que para a própria esposa. Tem filho que gostaria muito de ser amigo do pai, ou de ser amigo do pai, porque ele teria atenção. E o pai não dá. E vice-versa com as filhas e com as mulheres e com as esposas. A nossa atenção tem que estar voltada para aquilo que é nosso. Para minha esposa, para os meus filhos, quando eu tenho netos, para os meus netos, depois os demais. Isso é fortalecer sua casa, fortalecer a sua família, né? Então, gente, quando a gente fecha este ciclo de cuidado, é claro que a gente tem aqui muitas coisas a ser colocadas, né? O tempo é curto e a gente precisa agilizar, mas isso não é tudo, né? Isso são detalhes que fazem importância no dia a dia, né? Eu vou dar uma passada aqui na vida profissional também, rapidamente, porque é natural que todos nós sejamos dedicados a nossa vida profissional. É natural no trabalho, pois afinal de contas é daí que sai o nosso sustento, daí que sai o nosso dia a dia, daí que tem a nossa sustentação, é daí que nós tiramos a sustentação para a nossa família, né? Mas infelizmente existem pessoas que se tornam escravos do trabalho, se tornam prisioneiros do trabalho e aí esquecem toda a sua família. A pessoa resolve de uma hora para outra buscar todas as perdas, tentar recuperar todas as perdas financeiras. Resolve de uma hora para outra fazer todos os cursos que existem no planeta Terra. Resolve de uma hora para outra ficar rico rápido. E daí mergulha no trabalho e esquece do mundo, esquece da família, esquece de todo mundo. Não estou dizendo que tem nada de errado você trabalhar bastante, você ficar rico, de você tentar e buscar as suas perdas financeiras. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode fazer tudo isto, mas faz de forma planejada, de forma que a sua família não seja prejudicada, a sua família não seja penalizada, a sua família não seja refém da sua angústia, do seu desespero na conquista. Porque quando você faz isso, você está minando a base que tem a base da sustentação familiar. Então, faça isso com maturidade, com planejamento, porque assim fazendo, você sempre terá uma família estruturada. E quando você tem uma família estruturada, você está sendo feliz, você está fazendo uma família feliz. E este é o propósito de Deus. A probabilidade de alguém, os teus filhos, se desviarem, né, para caminhos ruins é muito menor quando há o equilíbrio dentro da família. Então, gente, agora eu quero dizer para você o seguinte: viva realmente em paz. Decida viver em paz, decida plantar a paz, decida fazer a vontade de Deus. Se estivermos na vontade de Deus, vamos sempre estar por cima de todas as coisas. Se nós estivermos sempre na vontade de Deus, nós vamos estar dominando as circunstâncias, dominando as situações. Tá? Isto não é ser soberbo, é dizer o seguinte: qualquer situação que venha, quando ela bate em mim, eu tenho equilíbrio, eu tenho visão divina para dominá-la e subjugá-la e vencê-la. Este é o propósito de Deus. Quando a gente tem o equilíbrio, seja a situação ruim que venha, ela vem, a gente bate no peito
e joga para fora. Este é o objetivo. É isso que nós precisamos entender e fazer. Temos que entender que para vivermos na vontade de Deus se faz necessário uma mudança de comportamento mental. E quando isso muda, as nossas ações mudam, as nossas reações mudam. E isso influencia diretamente nos nossos resultados. Passamos a ver os problemas na ordem pessoal, sentimental e familiar de forma diferente. E nada disso nos afasta de Deus. Aí nós podemos dizer, assim como disse o apóstolo Paulo, né, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, na tradução da linguagem de hoje, tá? Que diz o seguinte, no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: em todas estas situações, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nada nos separará do amor de Deus, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a palavra. Este é o objetivo que em qualquer circunstância, qualquer situação, nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus, pode separar vocês do amor de Deus, pode me separar do amor de Deus. Deus continue abençoando a cada um de vocês, fazendo com que vocês cresçam cada dia em conhecimento, em sabedoria e em atitudes. Deus continue abençoando a todos. Amém.